Eu vou chamar agora o Edivaldo. Por favor, Edivaldo. Bom, gente, a próxima mesa se chama A Chama Acesa de Franco Basaglia na Construção da Rede de Atenção Psicossocial. Aí, para essa mesa, eu vou chamar a Claudiane Costa, que é formada em Filosofia pela UF, profissional do CAPES Franco Basaglia, CAPES 3 Franco Basaglia. E também chamar para a mesa o Dr. Hugo Fagundes, que está chegando aqui agora, superintendente de saúde mental da Prefeitura do Rio de Janeiro. E assim, só para dar complementar assim, as homenagens que foram feitas, eu queria lembrar, por favor, doutor Hugo, por favor. Então, gente, para complementar as homenagens que foram feitas aqui, eu queria lembrar do nome de uma profissional muito importante para a saúde mental, que, assim, talvez por algum esquecimento a gente fale um pouco dela, que é a psicóloga Doralice Araújo. Para quem não sabe, a Doralice Araújo ela foi fundadora da TV Pinel, que naquele momento assim, a gente se discutia se a imagem da pessoa em sofrimento psíquico poderia ser mostrada. A Doralice Araújo ela encampou essa luta, fez um projeto de TV comunitária que se juntava a outras atividades no movimento que era pela democratização da informação aqui no Brasil. Então, quem fazia a TV Pinel, quem assessorava a TV Pinel era o CECIP, Janjão ali do CECIP, que fazia TV Machambomba na Baixada Fluminense, e a gente aqui no Instituto Felipe Pinel fazia com a Doralice Araújo a TV Pinel. Uma segunda mãe que eu tive, então trazer a lembrança de todos essa pessoa maravilhosa que ela foi. E assim, para me apresentar, eu sou Edivaldo, eu sou usuário da Rede de Saúde Mental e Atenção Psicossocial do Rio de Janeiro, faço atendimento no CAPES Franco Basaglia. Eu comecei na saúde mental em 96, uma internação no Instituto Felipe Pinel, e logo depois eu saí, comecei a fazer tratamento no Instituto Felipe Pinel e fui trabalhar na TV Pinel. Graças à TV Pinel, hoje eu sou doutorando da UFRJ e com muito orgulho estou participando dessa homenagem aqui que está sendo feita pelo Bloco Itapirano Pirado Peru. Agradecer o convite e vou passar a palavra primeiro para a Claudiane, primeiro as mulheres, passar para a Claudiane, e depois a Claudiane tem 20 minutos para fazer a apresentação dela, e depois eu passo a palavra para o doutor Hugo Fagundes. Claudiane. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Claudiane, obrigado. Queria agradecer ao Edivaldo e a organização do Itapirano Pirado Peru por ter me convidado. Bom, me chamo Claudiane Costa, minha formação é em filosofia, né, e atuo atualmente no CAPES Franco Basaglia, né, sou técnica lá no CAPES, conheço o Edivaldo também a partir lá do CAPES Franco, né, e fui convidada pelo Diogo, né, pela Bia, para poder participar e compor aqui essa mesa. É um pouco difícil falar depois da mesa anterior, assim, foi bem bonita, assim, né, incrível, e que, de alguma forma, traduz e sintetiza assim, um pouco, né, do trabalho que a reforma vem fazendo, né, e a proposta dos CAPES, né, assim, do que a rede e a RAP se propõem. Né. Acho que o que foi apresentado no mínimo, assim, alguma coisa de espetacular, né, assim, de encantador, que é possível a partir da militância, né, da luta, da busca por construção política, né, num país em que nem tudo é tão fácil. Né? Bom, a minha fala é um pouco na temática da RAPS, né, da reforma. Eu não queria fazer uma fala acadêmica, até porque também não sou, né, venho da universidade, mas não me compus e não me traduzi a partir dessa linguagem que é um pouco
hermética, né, por vezes. E aí a minha ideia era falar um pouco assim da trajetória assim da RAPS, né, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que é muito redundante, né, para quem está aqui, para quem compõe esses espaços de luta e de debate. Eu queria falar um pouco da minha experiência assim, né, como técnica, como não venho da área da saúde, né, venho de um campo de atuação muito diferente, né, mas que de alguma forma traz coalizões assim da construção do pensamento, né, e que é elaborado e corroborado junto com o trabalho dentro do Centro de Atenção Psicossocial, né. Eu inicio minha trajetória no CAPS Herbert de Souza, em Niterói, depois venho para o CAPS Franco Basaglia para compor a equipe, né, eu inicio como oficineira no CAPS, e a partir das oficinas, né, desse espaço de criação, né, assim, de possibilidades possíveis junto com os usuários e com a equipe técnica, que o meu trabalho vai se desenvolvendo, né, assim, junto e muito contando com a contribuição dos usuários, né, dos pacientes que estão ali e que são quem, de fato, constrói esses espaços de trabalho, né. O CAPS sendo um serviço de base majoritariamente territorial, né, a gente entende o trabalho junto com o território, que é esse lugar amplo, que também perpassa os sujeitos e que os sujeitos perpassam a construção desse conceito, né? O Tapirando Pirado Pirô, entendo assim, que é esse território afetivo de construção de possíveis do imaginário, da criação artística, da possibilidade de alguém que não vem do campo da saúde poder estar ali, né, construindo um pensamento em conjunto com quem faz uso daqueles serviços, né? Ao caso da Maria do Socorro, né, do Milton Freire e tantos outros artistas, pensadores, construtores de conceito de uma sociedade que reprime, oprime e violenta, né? Então, a RAPS, o percurso da RAPS é a partir dessa construção em que não é possível se curvar diante da violência, que, por vezes, é reproduzida pelo próprio Estado, né? A luta e as frentes de trabalho da militância da saúde mental, elas são grandes, né, no sentido da potência e da força, né, do que se pode construir a partir disso, né, transgredir a lógica do manicômio, né, do asilar, é alguma coisa de revolucionário que o SUS possibilita, né, que esse grande serviço, grande sistema que, ao meu ver, é revolucionário, acho que não tem outra palavra, né, assim, que não existe em nenhum outro lugar do mundo e que nos possibilita cuidar de nós mesmos, né, e nos dá espaço como cidadãos que somos, né, independente da raça, do credo, do sintoma, né. Por vezes, a gente vai tentando entender ali os contornos no atendimento a partir do sintoma que se apresenta, né, quando, na verdade, é o sujeito que importa, né? É o sujeito que está ali com seus atravessamentos, né? Por vezes, passando fome, né? Por vezes, não podendo sair de casa por conta dos conflitos no território, por vezes, porque algo lhe diz para não sair, né? E aí, a partir disso, a gente começa a construir lá no CAPS Franco Basaglia, aqui do ladinho, né, um grupo de ouvidores de vozes, né, a partir da proposta de um dos usuários desse serviço, né, que não entendia que outras pessoas tinham essa escuta, né. E aí a gente se reúne, se aglomera um pouco, para poder criar esse espaço de acolhimento, tanto no território quanto no espaço dentro das paredes do CAPS, né. E isso se desenvolve em outras atividades. Hoje a gente tem uma oficina incrível da Rosa, lá no CAPS. Ela trabalha com fotografias experimentais. A gente foi até lá o departamento de pesquisa, né, da prefeitura, para poder que a Rosa pudesse exercer essa oficina junto com os outros usuários, né? E tem feito já há alguns meses, tem sido super importante no contorno, inclusive, de algumas possíveis crises, né?
né? E aí a Rosa também está se propondo a levar essa oficina, né, e as obras que surgem dessa oficina para algumas exposições fora, inclusive, do Estado, né, do Rio, fora do Rio. Bom, acho que é um pouco isso. Assim, eu queria poder dizer assim e agradecer um pouco esse espaço, né, de poder, inclusive, assistir cada um que está aqui, né, enfim, a história, o percurso. É muito incrível assim, o trabalho da saúde mental, né, o trabalho da atenção psicossocial dentro do campo da reforma, que se inicia ali, né, acho que no comecinho ali dos anos 40, ali na Inglaterra, e migra depois para a Europa, ali, Itália, Estados Unidos, na década de 50 e 60, até a reforma no Brasil, assim, né, e o surgimento desse grande campo de atuação, mais que necessário, importante, né, que possibilita a existência, né, sem um certo abaixar a cabeça para a sociedade de pessoas que a sociedade impõe como diferente, né, como não laboral, por vezes, né. E queria agradecer o Edivaldo aqui por estar representando, por estar aqui com a gente, agradecer o Hugo também, que está aqui compondo a mesa. E aí eu vou passar a palavra, um pouco disso que eu queria trazer. Não queria fazer uma grande e longa fala, assim, até porque né, acho que tem outras pessoas também, acho que seria importante. E é isso. Agradeço a participação, vou passar a palavra para o Edivaldo. Obrigado, Claudiane. É bom a gente ouvir o chão de fábrica, né? O pessoal que está ali dentro, trabalhando no cotidiano, vendo as dificuldades, a complexidade que é o trabalho. E a Claudiane foi uma das pessoas mais acolhedoras que eu encontrei quando eu cheguei no CAPES. Uma pessoa muito amiga, atende todo mundo, conversa com todo mundo. E acho que eu, com o acolhimento dela e com a equipe, eu acho que eu consegui me estabilizar e dou graças a Deus por isso. Vou passar a palavra agora para o doutor Hugo Fagundes, que é um amigo de longa data, um bom amigo de longa data da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, e acho que a gente tem muito a aprender com o que ele vai falar. Doutor Hugo, por favor. Obrigado, Edivaldo. Bom, queria começar agradecendo muitíssimo o convite. Assim, já cheguei e encontrei pessoas que eu não via há bastante tempo, com um carinho imenso. Eu, infelizmente, por conta dessa lida dura da gestão, que você fica envolvido com negociações para conseguir recursos, para fazer as coisas, eu não consigo acompanhar o que de tão interessante acontece na rede. Mas, sim, é uma alegria chegar aqui e ganhar o Marco Cavallo, né? Todo mundo conhece a história do Marco Cavallo, né? O Marco Cavallo era a figura que os usuários do Hospital São Pedro, lá em São Paulo, né? Em Trieste, né? Eles escolheram como simbólico do que era o processo de relação com a cidade. Por quê? O Marco Cavallo era um cavalo que levava comida, né? Levava as refeições todo dia. Ele entrava e saía do hospital psiquiátrico. Era o único que, dali, vivia o mundo interno do hospital e vivia o espaço da cidade. Eles fizeram a primeira passeata que eles fizeram em Trieste e tal, eles fizeram o Cavalinho Azul para homenagear o Marco Cavallo. E eu acho que a gente tem que homenagear o Marco Cavallo, porque tem que homenagear um pouco a nossa história. Que a gente, na verdade, vem construindo, né, desde o final do século passado, uma outra forma de lidar com a diversidade, com a vulnerabilidade, criando espaços para garantir o cuidado em liberdade. E sabendo que isso é uma disputa dificílima. Ainda agora há pouco, estava discutindo recursos para poder viabilizar um CAPES na Zona Oeste, né? Esse ano a gente conseguiu fazer algumas reformas importantes. Eu não sei, quem conhece aqui o Ernesto Nazaré? O CAPES Ernesto Nazaré, o CAPES atual.
Na Ilha do Governador. Eu recomendo conhecer. Quem conhece o Manuel de Barros? Temos uma que conhece. O Manuel de Barros é um pedaço do antigo Hospital Jurandir Manfredini. Eu gostaria que vocês fossem visitar para ver como é que ficou. Sim, o Manfredini se transformou numa clínica da família Arthur Bispo do Rosário e no CAPES Manuel de Barros. E agora, 10 dias atrás, a gente entregou o CAPES Infanto Juvenil Visconde de Sabugosa, ali no Piscinão de Ramos, que está um brinco, está uma gracinha, de fato, né? Então, a gente, aos poucos, vem conseguindo, e agora vem mais, vai ter reforma no Franco Basaglia, vai ter reforma no Mané Garrincha, vai ter reforma no Fernando Diniz, no Rubens Correia, no Elisa Santa Rosa. Enfim, é um esforço muito grande para criar uma estrutura que seja respeitosa para com todos aqueles que lidam em torno da nossa questão, que é cuidar de pessoas vulneráveis, cuidar de pessoas que até pouco tempo atrás estavam colocadas fora da experiência de vida e de convívio social. Um dos livros mais tristes que eu li na minha vida foi um livro da Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto de Despejo. E ela dizia naquele momento que na favela, a favela era o quarto de despejo da cidade. Ela falava do desalento das pessoas que brigavam para conseguir alguma coisa para dar de comer para os filhos, mesmo ficando sem comer. Eu tenho a alegria de poder anunciar, né, que a gente tem um CAPES AD em São Cristóvão, que se chama Carolina Maria de Jesus, uma justíssima homenagem a uma mulher preta, pobre, favelada, como ela mesmo se descrevia. São palmas para a nossa cidade. São palmas para o... Eu não sou carioca, eu sou um caipira cariocado, mas sei que essa cidade é generosa e preza pelo simbólico da sua experiência de vida. Preza por garantir que pessoas vulneráveis possam ter uma estrutura de cuidado adequado. A experiência radical de Franco Basaglia, eu não posso deixar, até meio que me emociono, de lembrar do Domingos Sávio, né? Porque o Domingos Sávio, volta e meia, sempre nos nossos corações e sempre dando o nosso norte. Mas, assim, tem um carinho imenso pelo Domingos, mas Domingos não deixava barato, não, certo? Ele virava para mim e fazia assim: você está fazendo o cerco ao castelo. Quando a gente começou a montar os CAPES, a primeira leva dos CAPES, que eram os CAPES 2, né? Que, de fato, eram locais que hoje seriam, na verdade, os centros de convivência. Eu vou chegar neles, né? E acho que hoje a gente entendeu que o CAPES não é um lugar do cuidado de pessoas com um transtorno grave e persistente, ou, no dizer da nossa querida professora Cristina Loyola, né, onde acontece o pastoreio gentil, né, de pessoas frágeis. Absolutamente não se trata disso. O CAPES é um lugar vivo para cuidar das pessoas quando as pessoas sofrem, né? O CAPES ele é a referência de um determinado território, inclusive para estar em diálogo com toda a rede de saúde, para oferecer suporte para as pessoas. E aí vamos a dois planos que se diferenciam. De um lado, a gente enfrenta situações nas quais, e a gente sempre sonhava com isso, né? Que bom que pudesse acontecer o que aconteceu em Trieste, que a cidade entrou para dentro do hospital psiquiátrico, e aí os carros passam por dentro, e aquilo vira um espaço onde as pessoas frequentam, um parque, enfim. Isso nós estamos lutando para fazer
no Nise da Silveira, né, no Centro Psiquiátrico Pedro II, que era uma homenagem ao Pedro II, porque, afinal de contas, onde nós estamos aqui, né, foi o primeiro investimento para pensar nessa perspectiva de cuidado. Tinha uma perspectiva de cuidado. É que, na verdade, o hospital psiquiátrico desanda facilmente. Ele se transforma facilmente numa loja de horrores. Um exemplo disso é um livro terrível também do José Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que nem fala propriamente, não se trata da saúde mental, mas fala do confinamento de pessoas. O confinamento, o sequestro, é algo terrível, é algo que a gente não pode, de forma alguma, compactuar. E aí todas as formas de ameaça à democracia devem ser repudiadas com todas as nossas forças. Esse é um ponto. Pois bem, a cidade entrou na colônia Juliano Moreira. E eu hoje estou sobre o impacto de uma usuária que gravou, já é a terceira vez que ela gravou, ela tem um número enorme de seguidores, isso repercutiu, inclusive, num vereador descendo o cacete nos CAPs do Rio de Janeiro, que ele disse assim, os CAPs não são 24 horas, porque ela é uma usuária do Arthur Bispo do Rosário, que há 2 ou 3 semanas é frequentemente invadido por grupos armados que estão disputando o território. Todo o território da colônia, hoje, é um território de risco, a ponto de estarmos discutindo a possibilidade dos CAPs, 24 horas, fecharem as portas no período noturno, para proteção dos acolhidos e para proteção da equipe que ali permanece. Os CAPs não vão fechar, certo? Eles vão deixar de receber pessoas que chegam à noite. Os próprios usuários, eles vão ter que procurar o SER/, que é a emergência local, porque, de fato, é extremamente preocupante. E é extremamente preocupante, a gente está aí cuidando, reformando Elisa Santa Rosa, que é um CAPSI 3, que ele é interessantíssimo, tem um trabalho interessante, mas vejam, uma pessoa que sai lá de Camorim, que sai lá de Vargem Grande, enfim, e que é o CAPS, é o único CAPS infanto-juvenil de uma área de 1 milhão de habitantes. E aí, uma mãe vai procurar o serviço com sua filha, não, e encontra um tiroteio na porta do CAPS. A gente está lidando com algo muito grave que está acontecendo na nossa vida e que a gente não pode, de forma alguma, considerar algo natural, algo dado. Isso é algo absolutamente execrável. A gente não pode aceitar estar convivendo num espaço de guerra. Esse é um ponto que eu acho que é importante, porque todos nós vamos precisar, de alguma maneira, reagir. A reação que fizemos, a patifaria de uma emenda parlamentar que criaria uma casta de pessoas que poderiam cometer tudo quanto é crime e seriam impunes, porque só elas iriam definir se seriam ou não processadas. Quando fomos para a rua, nós derrubamos isso. Acho que nós, em algum momento, vamos ter que pensar, e eu não sei, cultura da paz, eu não sei bem o que é cultura da paz, não sei bem como fazer, eu só sei que é insuportável lidar com áreas conflagradas na cidade do Rio de Janeiro. E eu digo isso e escuto de um pai, eu moro próximo a uma comunidade, de um pai dizendo assim, mas sempre foi assim aqui. Você está espantado porque isso desceu para o asfalto, porque onde eu vivo sempre foi um território conflagrado. Pois bem, esse é um dos pontos que nós temos, que é um limite da civilização, da barbárie, que nós temos que pensar. Eu não tenho respostas. Sei que a gente pode fortalecer um sistema de saúde, uma rede de saúde, mas sempre vai estar lidando com algo que é o imponderável, que são, inclusive, os efeitos da violência. Eu já estou fechando. O efeito disso na vida das pessoas, na vida das famílias. Isso é alguma coisa extremamente preocupante. A segunda coisa
É uma discussão que eu acho que é difícil da gente ter, porque quando a gente pensa nos CAPs, pensa nos centros de convivência, que agora a gente, né, finalmente o Ministério da Saúde criou uma portaria regulamentando, e a gente vai poder remodelar um pouco essa lógica. A gente tem um centro de convivência que é bem claro, é o da Zona Oeste, né? Mas a gente quer poder trabalhar isso aqui com o núcleo, com o NIC do Pinel, a gente quer trabalhar com as estruturas do NIS e da Silveira, a gente quer pensar isso e fortalecer as estruturas para que elas tenham uma vida própria, né? E me parece, inclusive, assim, dentro da perspectiva do Hospital Pinel, porque o Pinel, o Instituto Felipe Pinel, está bem, pode continuar chamando Instituto Felipe Pinel, mas vai se transformar, a gente imagina que no ano que vem, num hospital geral, com emergência psiquiátrica, com leitos de saúde mental, mas um hospital geral. E não me parece razoável ter um centro de convivência pendurado na estrutura do hospital geral. Me parece muito mais razoável que ele vá se vincular ao Franco Basaglia. Mas aí a gente teremos muito para conversar, porque isso é uma conversa plural a se ter, né? E os atores envolvidos, diretamente envolvidos, vão precisar estar lá para falar, para ponderar, para discutir, enfim, não é algo que a gente possa colocar a partir de uma decisão de cima para baixo. Mas teremos que trabalhar isso, isso é um ponto. Mas o outro ponto, que é absolutamente necessário discutir, é a perspectiva de efetivamente cuidar das pessoas que vivem sem moradia. Temos aí dois grandes problemas. Nós temos uma rede de serviço residencial terapêutico que é a maior do Brasil. A cidade de São Paulo tem 63, posso estar com os dados um pouco defasados, mas a última vez que eu vi com a Cláudia eram 63. 63 residências terapêuticas. Nós temos 98, com a possibilidade contratual de chegar a 100. Só que não temos mais moradores no perfil clássico para o qual as residências terapêuticas foram criadas. Veja, as pessoas com mais de 2 anos de internação, de longa permanência em hospital psiquiátrico. Primeiro, não temos mais hospital psiquiátrico no estado do Rio de Janeiro, nem na cidade, nem no estado. Eventualmente, a gente acha algumas situações porque existem umas clínicas clandestinas que a gente tem que ir atrás. Mas tem que ir atrás, mas também não é fácil, porque você não tem mandato para poder fazer isso. Foge a competência dizendo que eu não tenho nada a ver com o SUS, você vai te catar, enfim. Na verdade, são os conselhos profissionais. Juro que eu vou cumprir, juro. O Ministério Público, as estruturas de defesa dos direitos humanos, enfim, a gente precisa mobilizar os órgãos da sociedade para trabalhar na fiscalização de muita picaretagem que existe por aí. Então, pagas com o dinheiro dos usuários. Enfim, e a gente, de fato, precisa pensar como lidar com isso, porque criar uma sociedade sem manicômios é também cuidar de desmontar esses espaços de cativeiro. Mas cuidar de uma sociedade sem manicômios, eu já chego nela, no ponto que eu vou fechar, mas envolve também pensar a situação das pessoas que vivem pelas ruas. A gente tem, hoje, pessoas que perdem o contato familiar. Eu vou dar um exemplo, super recente que está discutindo. Um rapaz que tem um psicótico, tem uma história difícil, complicada, e era cuidado pela mãe. A mãe morreu. Ele tem um tio distante que não se interessa por ele. O que ele fez até aqui, ele
começou a usar cocaína e cheirou tudo que tinha dentro do apartamento dele e está numa situação na qual há um movimento para tomar o apartamento dele. O que seria lógico nesse caso, para poder construir algum suporte? Seria criar a possibilidade de, com a tutela pública, né, com curatela pública, enfim, até porque esse rapaz tem bens, com esses recursos, reformar esse apartamento, alugar para ele ter uma renda e colocá-lo numa residência terapêutica, porque ele precisa de cuidado, ele não pode ficar desprovido de cuidado, porque ele não consegue ficar sozinho. E aí começa a aparecer um bando de aproveitadores, porque sabe que tem dinheiro, começa a surgir um monte de novos amigos, a turma legal, enfim. A gente sabe que a patifaria faz parte do ser humano, né? A gente tem que, o tempo todo, controlar isso, lidar com esse contexto, construir formas de proteção, mas a gente precisa acelerar a discussão das residencialidades. As residências terapêuticas precisam poder oferecer suporte para os usuários dos nossos CAPs, que não passaram por um longo período de internação psiquiátrica, porque isso é uma realidade e vai ser cada vez mais daqui para frente. Porque não existe mais o hospital psiquiátrico. Entendeu? É lógico que essa é uma questão. A outra questão são as pessoas na situação de rua. Né? Eu apanho muito a dizer que eu reinventei o hospital psiquiátrico lá com as UAS do programa Seguir em Frente. Queria dizer uma coisa para vocês. Assim, toda vez que eu vou visitar essas UAS, eu tenho um misto de um mal-estar, porque eu ajudei a desmontar a Fazenda Modelo, e luto para evitar que sejam novas Fazenda Modelos, mas, ao mesmo tempo, eu me enterneço quando eu converso com pessoas que, a partir dali, entraram em bolsa de trabalho, começaram a trabalhar fora, nas clínicas da família. A gente tem hoje 93 pessoas contratadas. E a pessoa passa de fase, da primeira fase para a segunda fase, onde aumenta a bolsa que é R$ 900 no início e vira um salário mínimo, se o sujeito arrumar um lugar para ele morar, para ele arrumar uma casinha, um quartinho, uma coisa, enfim, alguma coisa para construir a partir disso. E, a partir disso, os depoimentos são absolutamente emocionantes. Eu tive uma experiência da apresentação de vários deles, contando a história, inclusive com filmagem, tudo, para o ministro Padilha, que foi algo impactante, porque eu mesmo não tinha noção de como é que aquilo radicalmente muda a vida das pessoas. Ah, mas tem muita gente em situação de rua, de fato. O censo é um acontecimento periódico nas vidas da cidade, acontece em Recife, em São Paulo, em Porto Alegre, aqui no Rio, em Belo Horizonte. Eu diria que é uma metodologia ruim, mas ela é ruim, mas é a mesma já durante anos, então é um ruim comparável, e você consegue visualizar um pouco. Por que é ruim? Porque ela vai num determinado lugar que diz que é cena de uso, mas naquele horário não é, não. Ou vai num outro lugar que ele vai encontrar uma pessoa, fechando mesmo, juro, vai encontrar uma pessoa que já foi contada num outro espaço. Tem muitos problemas, mas só para dizer uma coisa para vocês. É inadmissível imaginar que é razoável uma pessoa viver na rua e não ter um vaso sanitário. Num calor de 40 e tantos graus, quando nós montamos o PAR, em dezembro de 2023, ali atrás do INCA, na Praça Vermelha, as pessoas iam lá para tomar banho, às vezes 3, 4 vezes no dia, ali oferecendo água filtrada, oferecendo alguma coisa de dignidade. E aí é engraçado essa cidade. Se o prefeito faz reforma para botar infraestrutura na península, em bairro de rico, ninguém reclama. Mas se ele começa a investir
em população de rua, começa uma chiadeira. É politicagem, é um absurdo, onde já se viu. Esse é um retrato verdadeiro. Posso dizer a vocês o seguinte, o programa Seguir em Frente, a semana que vem vou participar de um seminário internacional em Brasília para discutir essa experiência. Ele é, hoje, um marco de discussão. E ele está no nosso campo, porque, efetivamente, o CAPES Jovelina Pérola Negra e o CAPES Dona Ivone Lara são 2 serviços que, com todas as suas imperfeições, cuidam de pessoas que estavam esquecidas. E a gente não tem como imaginar que a gente vai poder, nosso campo da atenção psicossocial, fugir dessa discussão, porque esse BO é nosso. Esse é um ponto que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que trabalhar. Porque, efetivamente, para fechar mesmo, a gente sabe que o inverso do manicômio não são os serviços, é a cidade. E a cidade e são as relações. Porque, assim, se não é o profundo respeito que a gente tem entre nós, sem entender que um é uma coisa, o outro é outra, enfim, a diversidade é o que nos encanta na experiência de vida, a gente precisa dar status aos usuários como, de fato, agentes da produção de serviços na cidade. A gente conseguiu avançar isso, seguindo o norte do professor Eduardo Mourão, com o suporte de pares. Eu acho que é a única experiência que a gente tem no Brasil em que são trabalhadores, CLT. Agora teve uma briga, porque criaram uma dificuldade, porque a gente tem um prontuário eletrônico que é sensacional, né? Ganhou prêmio de espírito público, um prêmio importante, bacana, enfim. Ele está, hoje, com 101 mil registros de pessoas. 101 mil pessoas passaram por ali. Mas eu posso dizer para vocês que a gente acompanha 44 mil pessoas regularmente na cidade. E eu tenho como ver isso. Aí começamos uma discussão delicada de segurança de dados. E eu juro que eu paro aqui, porque é importante. Aí, por conta dessa situação de todo mundo ficar sabendo da vida de todo mundo, né? Enfim, e, assim, futriqueiros somos todos, assim, não dá para ninguém ficar isento disso, a gente teve que fazer um corte. Aí, quando corta, erra na mão, aí tira. Assim, os profissionais do suporte de pares só podem fazer registro de grupos de suporte de pares. Eles são profissionais como os outros. Reconhecer isso é reconhecer o espírito da reforma psiquiátrica, e a gente está restituindo isso. Vamos errar sempre, a gente erra muito, mas a gente precisa consertar. Mas vamos lá, eu estou errando porque eu estou falando demais. Margarida. Missão difícil a minha aqui, mas acho que o debate hoje foi muito rico. O doutor Hugo falando agora, estava lembrando da Dani Albrecht, quando ela falou aqui na parte mais cedo que a gente tem que pensar um projeto de sociedade quando fala sobre a reforma psiquiátrica. Então, são várias questões que atravessam o campo da saúde mental que a gente tem que se deparar, lidar, refletir e batalhar para mudar essa sociedade para uma sociedade mais inclusiva. Eu vou abrir para 3 perguntas, tá? Está escrito Iracema, quer fazer uma colocação. O outro rapaz lá, atrás, mais alguém? E a Monique. Então, fechamos nas 3 perguntas, e as 3 perguntas passo para a mesa fazer as considerações finais. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, mesa. Doutor Hugo, eu estou feliz, assim, né? Agora, a minha preocupação, chega muita mãe e pergunta, se eu morrer, quem vai ficar com meu filho? Então, é uma preocupação muito grande dessas famílias, já que está, né, abrindo outro leque na área da saúde mental, porque muitos deles têm, né? A mãe tem o LOA, eles têm casa própria, mas ninguém quer ficar, né? O louco é muito bonitinho quando está com a mãe morre, todo mundo se afasta. Acho que seria uma possibilidade você pensar nesse caso. O que vocês acham, gente, essa proposta? A família fica muito preocupada, chega perto de mim,
eu vou morrer, Iracema, quem vai cuidar dos meus filhos? Então, eu acho que o senhor podia botar nessa sua listinha, né? Isso. Acrescenta mais um. É. Aí dá para, como é nossa, dá para acrescentar, né, Hugo? E outra coisa que eu ia perguntar ao senhor, quantos CAPs que a gente tem aqui na cidade? 40, sendo 38 municipais, mais o Caçué. Tá, 40, né? E as RT? E os RT? Iracema, faz a pergunta que aí está gravando, aí depois ele responde no microfone. Desculpa. Doutor Hugo, queria saber quantos CAPs, né? Tem no Rio de Janeiro e as RT, porque isso é interessante para a gente saber, porque as pessoas perguntam, eu mesmo não sei dizer. No caso, essa semana, eu e o Eduardo fomos convidados para ir na UAB. Então, que a UAB, ela é meio assim complicada com esse negócio da reforma, a gente fica preocupado, né? Fecha o manicômio, para onde que vai? A gente, para ficar um pouquinho, para a gente poder até falar quantos CAPs tem, quantas residências tem, porque eu participo, eu sou do comitê lá da UAB, que a maioria é tudo advogado. Mas, como diz, né, louco advogado não tem o deficiente, tudo. Então, aí, eu já estou lá, acho que há 8 anos, e ali eu represento a saúde mental. E é bom porque são espaços que a gente vai conquistando, né? Quando eu fui convidada, foi quando estava tendo a deshospitalização. Tinha muito familiar que mandava o familiar dele, né? A família procurou o advogado para tornar a internar. Quando eu levei a eles a importância, né, da desinternação, foi uma maravilha, né? E aí a coisa abriu mais, as pessoas podem, né, saber o que era uma desinternação, por que estava... Então, essa que é a minha pergunta, e parabéns aí, agora acrescenta essa do familiar, senão eu vou ficar no teu pé. Obrigado, Iracema. Chamar o outro rapaz lá, porque está gravando aí para você falar no microfone. E depois a Monique. O meu nome é Gabriel. Na verdade, vim mais trazer umas reflexões, inquietações, assim. Eu sou do programa aqui da residência médica do IPUB. Durante a residência, tive a oportunidade de fazer um período de estágio em Trieste. Retornei e hoje sou trabalhador da RAPS aqui no município do Rio de Janeiro. E eu estava justamente, durante a mesa também, pensando nesse tema do que seria manter acesa a chama de Franco Basaglia, né? E eu acho que um dos pontos que mais me chama a atenção é talvez a gente pensar em como nós, campos, né, da luta antimanicomial, a gente consegue se fortalecer e de fazer uma luta para além da institucionalidade e das instituições, no sentido de que a gente se utilizar das instituições e conseguir, de certo modo, nos organizar socialmente para a reivindicação. Claro, que a gente tenha dentro dessas instituições condições de fazer uma clínica e um cuidado em liberdade, e aí com condições muito objetivas, assim, para um trabalho de tempo de escuta, de quantidade de trabalhadores para fazer essa escuta, de respaldo para as nossas práticas inventivas, que muitas vezes lá na ponta acaba sendo difícil de colocar em prática. Em Trieste, eu pude ver, de fato, como é necessário, além de uma vontade política, isso sim existe, condições objetivas concretas e um investimento para poder fazer uma clínica baseado no vínculo, no cuidado, e evitar contenção, ou seja, fui tirar a prova de que, de fato, em Trieste não acontecem contenções mecânicas em nenhuma circunstância, não existem comunidades terapêuticas, não existem nem residências terapêuticas, o que existem são apartamentos para 2 ou 3 pessoas, enfim, todo um outro modelo, e eliminar esse processo, essa coerção formal nos serviços, só é possível através de uma intensificação do vínculo da crise, mas se antecipando à crise. E eu vejo a dificuldade de se fazer isso aqui.
com recursos que temos, seja pessoal, com os processos de trabalho, quantidade de dispositivos que temos. E eu acho que parte disso também passa por essas reivindicações e pela organização, de fato, coletiva em um movimento maior, né, da luta antimanicomial, que vai para além simplesmente dessa reforma psiquiátrica, que eu acho que é justamente a ideia de Basaglia, né, de que a gente não quer uma psiquiatria melhor, mas a gente quer uma sociedade diferente, né, e como nós, que estamos inseridos aqui, conseguimos se organizar para isso. É isso. Obrigado, Gabriel. Monique, por favor. Boa tarde. Acho que minha questão vai muito de encontro ao que o Gabriel conclui, né? Eu vou chegar lá. A gente vive numa sociedade de que está todo mundo tentando sobreviver, né? A gente parece que ainda está naquela guerra do fogo, sabe? De vários grupos étnicos que vão se combatendo e se matando e disputando, né? Em disputa, território de disputa. E aí fica a minha questão, se existe um avanço no pensamento humanístico, seja universitário ou fora da universidade, que esteja avançando nisso que foi muito repetido aqui hoje, sobre essa revolução humanitária da nossa sociedade, porque a gente sempre joga o termo sociedade, parece que apaga um monte de coisa. E será que a gente está cuidando de cada detalhe? Será que a gente está atento aos detalhes para chegar nessa revolução de uma transformação de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais saudável, do bem-estar? Aí fico lembrando, para concluir, o que disse o Hamilton, né? Porque a gente não quer sofrer. A gente quer subjetivar, né? A gente quer criar figura de linguagem para o que é feio, né? Para o que foi feio na nossa vida, né? A gente quer poder fazer poesia, né? Então, a minha pergunta é essa: se existem avanços no pensamento humanístico para a gente estar fazendo dessa nossa vida um poema melhor. Muito obrigado, Monique. Alexandre, tá? Obrigada, amiga. Então, boa tarde. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero deixar uma reflexão a todos, principalmente os profissionais de saúde mental. Há pouco tempo, eu deixei uma mensagem no grupo do Zapirando, em um momento de muita dor e crise minha, e eu fiz um apelo, assim como eu fiz hoje no CAPES, pedi a você para a gente conversar quando eu acabar aqui, porque muitas vezes eu chego aqui com força, representando um trabalho pioneiro, que faz 10 anos esse ano, de geração de renda dentro da hotelaria, que é uma coisa muito difícil. Só que eu não sou profissional da saúde mental. Eu não tenho nenhuma formação profissional na saúde mental. Eu sou uma doente mental e eu não tenho o menor problema em assumir isso, porque é a partir dessa clareza que eu tive em assumir isso aos 20 anos de idade, que eu passei a ficar à frente da luta antimanicomial após o suicídio da minha avó. Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma pergunta, é um pedido de ajuda a cada um aqui, que muitas vezes fala que é muito bacana o trabalho na Casa Tucci, e eu não estou pedindo um centavo, mas, às vezes, aquele profissional que pode se voluntariar, assim como a gente pode se voluntariar em diversos projetos, assim como a Monique, que trabalhou lá comigo, que é minha amiga pessoal, e que, muitas vezes, o apoio dela é um abraço no momento que está difícil, que está pesado, assim como você, Kelly, que se dispôs, Karen, por saber que eu estou gerando renda para uma senhora de mais de 60 anos, que é esquizofrênica, e que toda a equipe quer que eu demita ela, porque ela não consegue, muitas vezes, desenvolver o trabalho direito. Então, para todo mundo, é muito mais fácil, para os recepcionistas, que eu demita uma senhora esquizofrênica, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer essa demissão. Então, o que eu faço? Eu chego na recepção e eu falo, eu tenho 5 recepcionistas e 2 pessoas na limpeza. Eu preciso que vocês apoiem ela, porque fora da Casa Tucci vai ficar difícil para uma senhora na terceira idade, com esquizofrenia e várias outras patologias, conseguir um emprego. E aí, quem sabe, eu oferecendo o espaço, a piscina para um day use, o restaurante para um chá,
para uma conversa, para uma reunião, uma troca. Vocês podem ir lá um dia fazer um mutirão de limpeza, eu não sei. Eu sei que eu preciso de ajuda, porque eu sozinha não estou suportando. Eu tive uma crise essa semana que eu quebrei o monitor, eu quebrei o teclado e eu quase me internei. E eu estou falando isso aqui sem menor pudor, menor vergonha, porque eu estou dentro de um espaço de saúde mental. Então, deixar essa reflexão, porque a Casa Tuxa existe e não virou filme ainda. E nem eu estou disposta a me suicidar para depois virar história. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Fernando. A Casa Tuxa é um hostel onde a Fernanda mantém funcionários que são prioritariamente usuários do serviço de saúde mental. O reconhecimento do trabalho foi feito por reportagem na grande mídia, e acho que esse apelo que ela está fazendo a gente tem que escutar, porque é uma ação que tem tudo a ver com a reforma psiquiátrica, no que a gente está discutindo aqui. Tá? Vou passar a palavra aqui para a Claudiane. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz. Eu sou terapeuta ocupacional do CAPS Maria do Socorro, na Rocinha, e eu sou produtora executiva do bloco Tapirando Pirado Pirou. Eu vim aqui fazer um comentário breve para dizer que a gente está fazendo a nossa primeira transmissão online pelo nosso canal do YouTube. É um momento muito importante, né, para a gente ampliar o nosso alcance enquanto coletivo. E, por isso, eu queria saudar as pessoas que estão nos assistindo, comentando. Adilson Gonçalves, do Monula, de São Paulo. Marcos, de Eldorado, São Paulo também. Janilson, do Espírito Santo. Graça Loureiro, da FASME. Rodrigo Lopes, de Minas Gerais. Jorge Vaz de Barbacena, Minas Gerais também. E aí eu trouxe um comentário breve da Ana Luz, uma das pessoas que está nos assistindo também. E ela diz que o protagonismo dessa luta são os usuários e usuárias. As políticas públicas têm que garantir e respeitar esse protagonismo. E aí, só para aproveitar o gancho também do que eu pude ouvir agora, enquanto profissional também acho importante, né, a gente dizer que até para a gente garantir o protagonismo dos usuários, a gente precisa ter condições de trabalho também, né, que não passam só pela estrutura física, mas todo um trabalho de valorização mesmo das condições que a gente encontra nessa lida, né, nesse cotidiano do trabalho. Inventivo, né, essa clínica inventiva, criativa, que o Gabriel pôde comentar também. Então, acho que vale a gente pensar, né, em tudo que envolve esse trabalho cotidiano, e também nessa articulação, né, entre os usuários, profissionais, gestão também, para que a gente consiga construir uma clínica cada vez mais horizontalizada, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Bom, a Pamela também tinha uma questão, né, Pamela? Vou passar a palavra para você. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Pamela Oliveira. Eu só vou dar um feedback, para mim, imprescindível, sabe? O Hotel Boutique da Casa Tuxa, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2021. Primeiramente, eu queria um trabalho voluntário, e a Fernanda chegou e falou assim para mim: não, Pamela, você vai prestar serviço e vai fazer... Além de você ressignificar a tua vida, porque ela conhece meus afins familiares, e todo o meu desafio está com dependência química de álcool, né, que eu resolvi, para mim, nem querer mais beber. E ela sabia do inventário da minha casa, sabia da questão de eu ter aberto a minha casa para um menino que estava em condições de rua e não pagava aluguel, e eu estava sendo cobrada para a família, e ela chegava, tipo: pô, mas você está pagando as luzes, você está com o dinheiro do seu trabalho. Fui abraçada com família, com todas as questões, que a minha única crítica, que faz parte da doença, de misturar o pessoal com o profissional, mas ela estava tentando sempre desenvolver uma relação interpessoal, e foi, por cada semana, com bastante afinco, ela foi adquirindo confiança em mim laboral. Ela já conhecia meu currículo, porque eu estudei no MMR, gastronomia, mas sabe que você trabalhar, dela ser dona e fazer faxina junto comigo e me ensinar day use, me ensinar fidelização. Foi, por exemplo, o Marcos, que é diretor do Coco Bangu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e eu mesma fidelizar o trabalho dele.
E o Coco Bambu fazendo feedback com network, com Catatus, que a gente fez a melhor... Sempre quando ele está aqui no Rio de Janeiro, ele chega e vai lá, porque confia no trabalho dela, no profissionalismo. E, para nós, de saúde mental, fica hercúleo, porque, assim, eu fui representante do usuário de Botafogo na 14ª Conferência P21 do SUS e falei o básico. Eu falei liberdade de expressão constitucional, cada um é um universo único, juramento da saúde é sagrado, e o efeito colateral de um é diferente de outro, então, por isso, projeto terapêutico singular. Vou passar aqui para a minha querida Claudiane, porque nós tínhamos, antes dessa ditadura que a gente está de liberdade de expressão, a gente tinha a Oficina das Mulheres, que a gente fazia uma literatura voltada para a mulher, e a gente não tem mais isso. Por exemplo, eu tive a oportunidade, do ano passado e nesse ano, fazer parte do Tapirando Pirado Pirou na produção, entendeu? E eu coloquei até um enfoque junto com a Bia, que... Tinha, exatamente. E, assim, a condição sine qua non que eu achei importante também da TUS foi o seguinte, por mais que você tenha saúde mental, toda semana eu tinha a minha folga, e eu fazia terapia com data marcada. Então, assim, até isso eu era respeitada, porque eu tinha que ter meu horário, porque eu tinha minha agenda. Eu tinha minha agenda pessoal, minha agenda laboral. E eu queria passar porque a gente está passando por uma conjuntura que está em voga, que é não só a saúde, mas principalmente a saúde mental, o nosso IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, educação, segurança, saúde, estão tão retrógrados que não deveria estar assim em pleno século XXI. Né? Obrigado. Ruth, prazer revê-la, que muito tempo que eu não via. Tive a oportunidade de a gente ter aberto, né, o CAPS, assim, e você foi a grande coordenadora, e, tipo assim, para mim é uma grande honra estar aqui. Obrigado, Pamela. Então, gente, esse é um debate assim que suscita muitas reflexões, muitos questionamentos, e eu acho que isso se reflete que a gente começou hoje às 9h da manhã, estamos aqui ainda debatendo, suscitando reflexões. Então, eu vou passar agora a palavra para a mesa, para eles responderem, dar uns 5, 10 minutos e fazer as reflexões finais. 5 minutos, então, para... Bom, vou ser breve, assim, eu não sou uma pessoa de dar respostas, eu venho da filosofia, eu sou mais de levantar as questões, mas, assim, fazendo um link um pouco do que o Gabriel trouxe, né, e a Monique, assim, um pouco que a Fernanda também está trazendo, assim, quando a gente pensa em Trieste, né, e na realidade da reforma no Brasil, são realidades muito diferentes, né, é muito difícil de redimensionar assim, um pouco essas experiências, porque a gente precisa fazer uma costura, né, assim, de conjuntura, né, da história, enfim. Mas acho que um ponto importante é que é preciso convidar os outros saberes para a construção de alguma coisa que faça sentido para a nossa realidade. Né, assim. E aí, quando você pergunta na humanidade, Monique, eu fico pensando muito no decolonialismo, né, assim, nesses autores que vão trazendo as experiências de pessoas que também, assim, de comunidades que também são rechaçadas porque não têm um conhecimento acadêmico, né, formatado num lugar, assim, nas experiências indígenas, quilombolas, as experiências, né, do movimento antirracista. Então, assim, são saberes que a gente precisa convocar e está muito próximo da gente no nosso trabalho no dia a dia. Assim, quando o Edivaldo falou, é bom ter uma pessoa de chão de fábrica, né? Porque no dia a dia a clínica é onde ela de fato opera, né? Assim, não é o livro é super importante, a teoria é fundamental para a gente poder pensar a prática, né? Mas o nosso dia a dia, dentro da realidade de cada território, quando a gente vai pensar na RAPS e no que é um CAPS, né? Quando a gente entende que o trabalho do CAPS é de base prioritariamente territorial, a gente vai pensar na Zona Oeste, né? No que está acontecendo agora, que o Hugo traz, assim, das dificuldades que o nosso trabalho e a complexidade que o trabalho na atenção psicossocial envolvem, né? E aí a Bia sinaliza também a importância de olhar para esses trabalhadores, né? Assim, de olhar para os espaços, né? Assim, as reformas são importantíssimas, né? E elas precisam acontecer. Mas olhar assim, um pouco para o corpo de trabalhadores que se unem com os usuários, né? Assim, acho que esses espaços de discussões políticas a gente precisa ocupar mais, né? Eu falo por mim, assim, eu pouco ocupo esses espaços, né?
porque são esses espaços que vão dar voz, que nos possibilitam ferramentas para a gente reivindicar de fato, né? E é ali que a gente também constrói saber, né? Quando a gente vai tentar fazer um panorama dos grandes autores que falam, né, da reforma, e quando a gente pensa no Franco Basaglia, é um nicho europeu, né? A gente precisa, talvez, convidar os nossos autores, né, que, inclusive, também são usuários e foram usuários, né, para a gente poder construir um vocabulário que faça mais sentido para a atenção psicossocial que a gente opera aqui, né? Acho que é um pouco isso. Obrigado, Cláudio. Bom, deixa eu ver se eu consigo. É um pouco difícil. Confesso a vocês, eu estou caminhando para me aposentar. Eu sou um burocrata, eu sou um servidor público, mas trabalho na gestão há muitos anos, né? Mas me considero chão de fábrica, porque ajudei a construir muitos dos serviços e já atendi, já substituí médico quando não tinha, já fui diretor de hospício, fui diretor de Jurujuba no passado, enfim, né? Minha experiência nesse tempo todo foi de um trabalhador de saúde. E aí eu tenho, claro que eu tenho, a visão crítica dos nossos impasses. Iracema, o que eu digo é o seguinte, hoje nós temos 98 residências terapêuticas, eu te digo que eu tenho pelo menos umas 20 possibilidades de colocar pessoas, só que eu não consigo colocar. Por quê? Porque eu não consigo habilitar a casa. Eu tenho uma casa sensacional na Ilha do Governador, que é vinculada ao CAPS Ernesto Nazaré, uma casa linda, né? Moram 6 pessoas. 3 são egressos de hospital psiquiátrico. Um foi um servidor da UFRJ que ficou 7 anos internado na enfermaria de psiquiatria que tem lá no HU. Outro é um dos indígenas remanescentes da Casa do Índio. Ele foi atropelado, foi parar no Souza Aguiar. Ninguém sabe muito bem o nome dele. É Crescêncio, porque ele diz isso. Então, e se descobriu que ele é boliviano. Então, ele é o Crescêncio boliviano. Esse sujeito, o consulado da Bolívia foi lá e disse o seguinte, olha só, ele fala uma língua de uma tribo que foi dispersa, que não existe mais, e que a gente não tem como entender. Veja, essa pessoa vive lá, e vive mais uma jovem, que um dia, sim, já foi abrigada, né, nos abrigos de infância e adolescência, depois foi parar numa unidade de reinserção social da Secretaria de Assistência Social, uma jovem muito grave, psicótica, que o CAPS já acompanhava. Essas 3 pessoas estão na casa. Eu não consigo habilitar a casa, porque eu preciso ter pelo menos 4 egressos de hospital psiquiátrico. Resultado, a gente banca com fonte de recurso municipal, porque ela não é habilitada. E quando faz o cálculo de número de residências terapêuticas que tem no Brasil, não contam essas. Enfim, estou dizendo que a gente precisa, e é isso mesmo, a gente precisa abrir a possibilidade, e ainda tem no contrato a possibilidade de colocar mais 2 casas, mas pelo menos, né, a gente tem colocado, em média, 6 pessoas, pelo menos mais 12. A gente pode usar isso justamente para essas situações. Dizer, senhora, se a senhora faltar, vai ter que ter uma estrutura de suporte, de cuidado, com cuidador, a gente faz encontro de cuidador, a gente investe, enfim, é uma tecnologia que a gente investe. E a gente precisa poder fazer isso. Hoje, a gente tem 98 casas. Hoje, a gente tem 38 CAPs municipais e 2, né, que são universitários. Hoje, a gente tem 13 equipes de deambulatório. Para funcionar bem na cidade, deveriam ser 60. Nós temos 13. Sim, são equipes multiprofissionais que não ficam sentadas, paradas, não. Que pega os casos que a atenção primária pede para atender e vai atrás. É uma equipe que deambula. O deambulatório, a lógica, vem um pouco de um psiquiatra português, assim, Lisete conhece essa história,
que sacaneava a gente dizendo, vocês, né, fazem um bundatório, porque o sujeito senta a bunda e fica aguardando. Enfim, que, na verdade, a gente precisa construir uma equipe que é móvel, que vai no território. E aí, essas equipes, quando elas pegam solicitação de atenção especializada, já tem 2 clientes, que é a pessoa em si, que está se pedindo atenção para ela, e quem está pedindo, porque tem que conversar, entender, até porque a atenção primária ela é a sequencial. Veja, só dizendo um pouco de um diálogo com o Gabriel, um pouco com o diálogo com a Monique, enfim. Assim, política pública a gente faz com inspiração, com luta, mas com dinheiro. E a gente tem que disputar recursos. Quando você tem uma rede da atenção primária com 1.270 equipes, que transformou o Rio de Janeiro no campeão de cobertura vacinal, que reduziu drasticamente os casos de tuberculose que não se encerravam, que não eram tratados, que efetivamente passou a acompanhar as pessoas com hipertensão, com diabetes, e sequencialmente das pessoas do bairro. É inegável o avanço disso. E é inegável que eles conseguem mostrar resultados. Para a gente é um pouquinho mais difícil na clínica da subjetividade. E aí é difícil, só quero falar mais 2 coisinhas para a gente parar. A gente ajuda, na verdade, o sujeito a construir a sua história. Isso, inclusive, para as pessoas em situação de rua, porque a maior parte das pessoas que estão ali estão tão detonadas, estão tão maltratadas, que têm uma enorme dificuldade de contar a sua própria história. A gente ajuda no processo de subjetivação e de que o sujeito consiga se entender e se situar na vida. Esse é um ponto que é extremamente importante. O outro ponto é estar sensível para as mudanças que acontecem no mundo. É só dizer uma coisa para vocês. Um ano antes da pandemia, um residente ficou conosco lá na Superintendência de Saúde Mental, lugar onde eu trabalho, que é uma repartição, é um espaço, enfim. E ele pegou uma das questões que eram o seguinte, as notificações de lesões autoprovocadas. Isso está dentro do Sistema Nacional de Notificações Obrigatórias. Ele pegou e foi estudar as notificações em um hospital, o Hospital Lourenço Jorge. Ele fez um estudo de janeiro a outubro, pegando do ano anterior, pegando o seguinte, fazendo pesquisa com familiares, pesquisa de prontuário, tentando entrar em contato, para definir se aquela lesão autoprovocada tinha ou não intencionalidade. Bom, sim, e só em menores de 18 anos. Vejam, ele encontrou 363 casos de menores de 18 anos com registro no SINAM de lesão autoprovocada. E foi pesquisar e encontrou 300 casos que eram tentativa de suicídio. Gente, um hospital da cidade, em 10 meses, 300 casos, 1 por dia, de jovens que decidem que não querem viver, com uma vida inteira pela frente. Enfim, tem algo, um mal-estar que a gente precisa lidar na nossa sociedade. Os nossos serviços têm que lidar com isso. A gente precisa estar o tempo todo em mutação. E mutação também nos nossos serviços, nos nossos arranjos, para a gente acompanhar novos sofrimentos emergentes, sofrimentos que nos atravessam. E nos atravessam também, assim, eu sou servidor público e estou em final de carreira. É doído o que a gente remunera a força de trabalho da saúde, do SUS. Vivemos aquele momento de bater palminha, né, durante a pandemia, legal, os profissionais de saúde, mas virou a página, a gente está submetido a um enorme arroxo salarial e que, de fato, é algo que nos fragiliza. E que, efetivamente, aí te responder, eu não consigo fazer nada, porque sou servidor também, entendeu? Sou também trabalhador e estou na mesma situação. Agora,
O que eu consigo fazer? Eu consigo me esforçar para que a gente não viva mais um verão sem ar-condicionado, em condições de miséria nos nossos serviços. Eu consigo me organizar para minimamente garantir alguma ambiência de respeito, que é o respeito que todo mundo merece. Acho que nessa sala aqui tem uma força muito grande que pode mudar isso, e acho que é essa força que precisa impulsionar, e eu preciso parar de falar. Um abraço. Obrigado, doutor Hugo, obrigado, Krau. A gente vai desfazer essa mesa aqui e agradecer a todos pela participação e pela colaboração. Obrigado.